Oiê! Hoje eu tô com uma aulinha de química para vocês e eu vou falar um pouquinho sobre atomística, que engloba os modelos atômicos e alguns conceitos fundamentais que a gente precisa entender nesse assunto todo. Bom, então vamos lá. Nós temos os modelos atômicos científicos e filosóficos. Nos modelos atômicos filosóficos, destaca-se o de Demócrito e Leucipo, que eles falaram o seguinte: o átomo é uma partícula muito pequenininha e indivisível, então chega um ponto da matéria que você está dividindo que você não consegue mais dividir, e é isso o átomo, tá bom? Nos científicos, eu vou estar falando sobre três hoje com vocês: o de Dalton, o de Thomson e o de Rutherford. Então vamos lá. Dalton falou o seguinte: o átomo ele é uma matéria esférica, maciça, indestrutível e indivisível, e ele não comprovou nenhuma presença de eletricidade nesse átomo. Então o modelo dele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Daí veio o Thomson, e ele descobriu a presença de elétrons no átomo, de uma carga elétrica negativa, certo? E ele disse que o átomo não é maciço e ele pode ser divisível. O modelo dele ficou conhecido como modelo do pudim de passes. Daí veio o Rutherford e falou: vamos ver se esses camaradas estão certos mesmo. E o que ele fez? Ele fez um experimento, né? O chamado experimento de Rutherford. Ele pegou o polônio, que é um material radioativo, colocou dentro de uma caixinha de chumbo. Só que nessa caixinha de chumbo, ele fez um buraquinho, porque o polônio ele emite partículas alfa, e essas partículas alfa precisariam sair para ele fazer o experimento dele. E essas partículas alfas, elas têm cargas elétricas positivas. E um pouquinho adiante, ele colocou na frente da caixa uma fina lâmina de ouro. E ele pensou o seguinte: se Dalton realmente estiver certo de que o átomo é maciço, essas partículas elas vão bater na lâmina e vão voltar. Só que o que aconteceu? A grande maioria dessas partículas atravessaram a lâmina de ouro. Então ele chegou à conclusão de que o átomo possui um grande espaço vazio, tá? Nele. E outra coisa, algumas dessas partículas elas desviaram do átomo. Então, ele chegou à seguinte conclusão, pensando no seguinte: cargas elétricas opostas se atraem, cargas elétricas iguais se repelem. Como a partícula alfa ela tem carga elétrica positiva, o núcleo então só poderia ter carga elétrica positiva. Então, o núcleo ele é positivo e ao redor desse núcleo eu tenho os elétrons que ficam girando, né, circulando, ficam na eletrosfera, que são órbitas circulares. Então, Rutherford falou o seguinte: o núcleo ele é muito pequeno, mas muito denso, onde está toda a massa do átomo, há um grande espaço vazio na matéria e o núcleo é positivo. E ao redor dele eu tenho os elétrons girando em órbitas circulares da eletrosfera. Então o modelo atômico dele ficou conhecido como um sistema planetário, porque pensa, eu tenho o núcleo aqui no meio e os elétrons girando ao redor, como se fosse um sistema planetário mesmo. Então vamos lá agora para os conceitos fundamentais. No elemento químico você vai ter a massa atômica, o número atômico, o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons. A massa atômica é o maior número que aparece lá no elemento químico, tá bom? Caso ele não te dê o número, a massa atômica, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar o número atômico com o número de nêutrons. O número atômico, ele é sempre igual ao número de prótons, então o número de prótons equivale ao número atômico. Os nêutrons, ele é o seguinte: você vai pegar a massa atômica e vai subtrair massa atômica menos o número atômico, ok? E os elétrons é o seguinte: geralmente ele é igual ao número de prótons, só que isso acontece só quando o elemento, né, o átomo tiver neutro. Pode acontecer então dele não estar neutro. E como que você vai saber disso? Lá em cima, lá no elemento químico, ele vai estar te indicando com um maisinho ou com um menusinho e um número do lado desses sinais. Se tiver um maisinho, o que significa? Que ele está perdendo elétrons. Lembra? Positivo perde elétrons. Então, você vai pegar o número de prótons e vai subtrair do númerozinho que está lá em cima, tá bom? Do lado desse sinalzinho de mais. Se tiver um sinalzinho de menos, significa que ele está ganhando elétrons. Então, você vai pegar o número de prótons e vai adicionar essa quantidade que ele está sendo indicada do lado desse menuzinho, tá bom? Outra coisa, nós temos os elementos, eles podem ser isótopos, isótonos, isoeletrônicos e isóbaros. Elementos isótopos são que possuem o mesmo número de prótons, certo? Lembra do pezinho ali.
Elementos isóbaros são que possuem o mesmo número de massa, lembra do maisinho ali. Elementos isoeletrônicos são que possuem o mesmo número de elétrons, lembra? Eletrônicos. E os elementos isótonos são que possuem o mesmo número de nêutrons, lembra do Nzinho ali. Bom, gente, espero ter ajudado um pouquinho vocês, espero que vocês estejam ótimos e até a próxima. Beijinhos!